Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre energia. Como é que tá a sua energia hoje? Tá legal? Tá assim ou tá assim? Me conta aí, escreve nos comentários. Espero que você esteja com bastante energia, porque a gente vai falar hoje sobre como funciona mais ou menos esse metabolismo da célula, né? Vamos dar uma introdução nisso? Então bora lá então. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e já assina minha chamadinha dando like nesse vídeo. Quando a gente pensa em energia, a primeira coisa que vem à mente são os alimentos, né? E realmente são eles que vão ser a nossa principal fonte de energia. Só que essa energia que está contida nesse alimento, ela só vai ser liberada a partir do processo de respiração celular. Então, na hora que esse alimento for reagir com o oxigênio no processo de respiração celular, vai acontecer o quê? A quebra dessas moléculas que estão ali e a liberação de energia para a gente. De maneira geral, existem duas leis da termodinâmica que vão influenciar na questão da energia no nosso corpo. Uma delas, a primeira lei, fala da conservação. E ela fala mais ou menos assim, ó, que Lavoisier iria dizer assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas eles deram uma arrumadinha nessa frase e ficou assim, ó: só se pode mudá-la de uma forma para outra ou acrescentá-la a um sistema retirando de outro lugar, ou seja, das vizinhanças. E aí a gente para pensar de onde vem a nossa principal fonte de energia. Dos vegetais, né? Ou das algas, através do quê? Da fotossíntese. Esses seres autótrofos, que são a base da nossa cadeia alimentar, que consegue captar a energia do sol e fixar ela, que vão ser a base da nossa alimentação, da nossa cadeia alimentar. E só para você pensar bem, lembra daquela pirâmide de energia que a gente tem lá na ecologia? Ela nunca pode ser invertida, tá? E a segunda lei da termodinâmica, que também é importante pra gente, é aquela que fala que estabelece a quantidade de energia que é absorvida no sistema e nos processos reais ocorrem na direção da diminuição da qualidade da energia, e não o contrário, ok? Não esquece isso não. Bora continuar então. Quando a gente fala de metabolismo, o metabolismo é um conjunto de reações químicas que vai acontecer dentro do nosso corpo. E ele vai ser dividido em duas formas: ou anabolismo ou catabolismo. E eu quero que vocês entendam como funciona isso. Vocês assistiram esse filme já, o Detona Ralph? Eu gosto bastante dele. O anabolismo seria mais ou menos o Fênix, né? Que é aquele que está sempre o quê? Construindo alguma coisa, uma reação química. Então eu quero que vocês associem com esse personagem. Então aqui nós teríamos o anabolismo. A questão do quê? Da construção. Ai, que a minha letra nessa mesa não fica legal, mas tá bom, dá para vocês entenderem. E o Detona Ralph seria o catabolismo. Por quê? O catabolismo é uma quebra. O anabolismo é uma construção. Então eu quero que vocês associem assim. A Ana constrói. Constrói o quê? Por exemplo, vamos pensar aí. Se eu tenho um aminoácido se ligando com mais outro aminoácido, vamos representar ele em forma de bolinhas aqui, em pérolas, né? E outro, a gente vai ter o quê? Uma proteína com 3 aminoácidos. Então é uma construção, certo? Enquanto eu pego as pérolas e estou montando o meu colar lá da proteína, a gente vai ter uma reação que a gente vai chamar ela de anabolismo, né? Eu estou montando o meu Lego, peguei o Lego e comecei a montar as pecinhas, anabolismo. Quando eu quebro essa proteína, vamos supor que a gente tem esse peptídeo aqui com 3 aminoácidos apenas, e eu resolvo quebrar 1, e 2, e 3 aminoácidos, eu vou ter uma reação de catabolismo. Quando eu quebro alguma coisa, eu tenho que catar. Então pensa nisso. A Ana constrói, o catabolismo quebra. Tudo bem? Então, anabolismo é a reação de construção e catabolismo é a reação de quebra. Joia? E a gente pode colocar isso em várias coisas da nossa vida, por exemplo, em várias reações químicas que a gente tem. Não esquece disso. E o que é uma reação endergônica e o que é uma reação exergônica? Ender, a gente vai pensar em dentro, certo? E exer, fora. Então, o que vai acontecer? Uma reação exergônica é aquela que eu vou estar liberando uma energia. Então aqui a gente vai ter uma reação que a gente vai chamar de exergônica, joia?
Já uma reação endergônica é uma reação onde eu consumo energia, eu estou acumulando energia ali, beleza? Então aqui eu vou ter uma energia sendo guardada, eu estou economizando e estou guardando ela lá no banco. E aqui eu estou fazendo justamente ao contrário, eu estou usando essa reserva, ok? Como que funciona então a reação, né? Essas reações químicas? A gente precisa de uma energia de ativação. Só que quando a gente pensa em energia de ativação para começar uma reação química, geralmente os sistemas biológicos eles não podem ter uma temperatura muito alta, uma elevação de temperatura. Então, por exemplo, mais ou menos em volta de 44 graus Celsius, as enzimas, as proteínas já começam a desnaturar, e isso para o corpo é muito complicado. Vocês sabem disso. Dependendo da temperatura da febre que a pessoa tem, a gente tem que fazer um controle dessa febre, porque senão ela começa a convulsionar, começa a ter reações por causa daquela temperatura elevada que ela está sofrendo. Então, o que acontece? Para o organismo não ter que ficar sempre elevando uma temperatura muito alta, a gente tem as nossas amiguinhas enzimas, ok? Então, uma reação normal, ela muitas vezes ela teria que ter um gasto muito maior de energia de ativação para essa reação acontecer, ok? Do que uma reação química com enzima, que poderia ter uma quantidade menor de energia para estar rolando. Então, o resultado é o mesmo, mas a energia de ativação, quando eu tenho enzimas, ela acaba sendo menor, ok? Não esquece disso, joia? Essa aula é muito conceitual, mas vamos lá. E como que é a estrutura química do ATP? O ATP, ele tem esse nome porque ele é chamado de adenosina trifosfato. Olha que nome bonito, né? A gente só não pode colocar em filhos porque não é permitido, mas seria ótimo. Adenosina, vem cá, minha neguinha, fica aqui com a mãe. Olha só que interessante. Ele é formado por uma adenina, aqui a gente tem uma representação da adenina, certo? Uma pentose, então aqui a gente vai ter uma pentose, lembrando que uma pentose é um açúcar que tem 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ok? E os grupos fosfato. Se ele tiver só com um grupo fosfato, a gente vai chamar de AMP. O que é AMP? Adenosina monofosfato. Se ele tiver com mais um grupo fosfato, a gente vai chamar de ADP. E o que é ADP? Adenosina difosfato. E se ele tiver com os 3, a gente vai chamar ele do quê? ATP. Só uma coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, o ATP, ele é um nucleotídeo, ok? Eu não sei se vocês estão lembrados a diferença entre nucleotídeo e nucleosídeo. O nucleosídeo é quando a gente não tem fósforo, a gente só vai ter a adenina e a pentose. Essa adenina, ela não necessariamente precisa ser ATP. Pode aparecer na prova para vocês UTP, GTP, CTP, entenderam? GTP. Todas as bases nitrogenadas podem formar essa molécula energética, mas é mais comum a adenosina, beleza? E é interessante vocês saberem disso, porque a primeira vez que eu vi um negócio desse, um CTP na minha prova, eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, não, onde que esse professor tirou isso? E na verdade ele podia ter explicado pra mim, né, o que estava rolando ali. Mas tudo bem, eu explico pra vocês, ok? Olha só, quando a gente pensa em todas essas coisas que a gente falou agora e pensa na molécula de ATP e na molécula de ADP, eu quero que vocês entendam assim. Aqui a minha energia está sendo o quê? Consumida. E aqui a minha energia está sendo o quê? Liberada. Quando eu pego o meu ATP e transformo ele em ADP, eu vou ter uma energia liberada. Uma energia que vai estar sendo liberta. E qual é o nome dessa reação? Exergônica. Joia? Deixa eu escrever aqui. Já quando eu pego o ATP e ligo ele com uma molécula de fosfato, ó, vejam bem que tinha 2 fosfatos e eu liguei com mais um, eu vou ter uma molécula de ATP sendo formada. E aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou guardando, economizando energia. Então eu vou chamar essa reação de endergônica. Só para a gente fechar então, para a gente entender um pouco mais sobre isso, olha que interessante. Aqui foi uma reação do quê? De construção. Então, quem que constrói? Anabolismo. Beleza? Anabolismo. E aqui embaixo foi uma reação do quê? De quebra. E qual é o nome dessa reação? Catabolismo. Beleza?
Essa é a base do metabolismo celular. A gente vai começar a falar de respiração. Na próxima aula a gente começa a falar sobre respiração celular, todos aqueles ciclos, fermentações, como vai funcionar isso. Então é legal você saber esses conceitos antes para você não se perder lá, beleza? Até mais, pessoal. Até uma próxima aula. Não deixa de seguir lá a Biologia _ no _ Insta, tá? E até mais.